Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é professor Adalberto Souza, ou professor Beto. A aula de hoje é sobre produção textual, mas uma produção um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente vai falar sobre textos técnicos. Opa, o que é um texto técnico? Ô, professor, eu não sei o que é um texto técnico. Um texto técnico é quando ele é produzido com uma linguagem específica, uma linguagem científica, a partir de uma área do conhecimento. Vamos dar um exemplo simples. O despacho de um juiz é um texto técnico. O parecer técnico sobre uma lavoura é um texto técnico. O contrato de imobiliária que você faz para alugar uma casa é um texto técnico, porque ele tem uma linguagem específica sobre uma determinada área do conhecimento. Então vamos revisar algumas coisas. Primeiramente, vejamos a distinção. O que é redação? Porque o nome é redação técnica. Redação é o ato de redigir um texto, de escrever. Então eu junto a palavra redação e a palavra técnica. Então observamos o seguinte, técnica. Técnica vem de técnico. É um texto que possui uma certa técnica, certos elementos que dizem sobre uma área do conhecimento. Mas professor, como assim dizem sobre uma área do conhecimento? Vamos lembrar do texto que eu acabei de comentar, que é o contrato de aluguel. O contrato firmado entre duas pessoas com o objeto o aluguel de uma casa. Quando a gente fala dessa forma, parece que é uma coisa simples, mas não é. O contrato precisa ter um conhecimento jurídico sobre o assunto. Por isso é chamada de uma redação técnica. Vamos pegar uma coisa bem simples. Ata. Lá no seu condomínio onde você mora, toda vez que faz uma reunião de condomínio, faz uma ata. Ata é uma redação técnica. Como assim, professor? Por exemplo, se acontecer algo relacionado com aquela reunião. Vamos dar um exemplo bem simples. O condômino tentou fazer uma festa no condomínio. E na ata estava dizendo que estava proibido fazer a festa no condomínio. Mas o condômino que estava fazendo a festa não foi à reunião. E ele resolve processar o condomínio. A ata, que é um texto técnico, serve de prova, pois relata os fatos que ocorreram na reunião. Ou seja, no caso, a proibição de fazer aquela festa. Veja a importância do texto técnico. Tá? Então vamos lá. Primeiro texto técnico que eu trouxe para a gente pensar era o parecer. Existe parecer jurídico, parecer ambiental, parecer social, parecer de assistência social. O que é um parecer? Parecer é um pronunciamento por escrito de uma opinião técnica. Eu preciso de alguém capacitado e preparado para produzir aquela redação técnica. Então, por exemplo, num parecer de assistente social. A assistente social, utilizando seus conhecimentos adquiridos, vai produzir um texto técnico, tá? Texto técnico, ou parecer, no caso que a gente está estudando, precisa de um profissional capacitado, formado e graduado para produzir aquele material, ok? Continuando, tem que ser assinado e datado. Todos os textos técnicos têm que ter data, tá? E assinatura, porque dá autenticidade ao documento. Lembra da ata do condomínio? Quando termina a reunião do condomínio, qual é a primeira coisa que você faz? Você assina. Isso é importantíssimo, porque isso dá um caráter técnico ao texto. Mas só por causa da assinatura, professor? A presença de cada indivíduo naquele momento dá o caráter técnico. Quando você assina o contrato de uma casa, você não assina e data? Sim, a mesma coisa. Continuando. O parecer deve conter o nome e o registro do profissional. Como ele vai emitir um parecer técnico, geralmente o técnico tem um conselho regional ou um documento que comprove que ele é técnico. Esse documento tem que estar inserido no parecer, porque isso faz parte da legalidade daquele documento, ok? Vamos ao próximo. A ata. Falei da ata de condomínio, mas existem outras atas aí, a gente vai comentar. A ata é o nome de um tipo de documento escrito com base numa redação técnica, cujo objetivo é registrar os acontecimentos de uma reunião, assembleia, congresso, conferência ou outro evento. Então vamos pensar. No seu trabalho, quando se faz uma reunião, o correto, principalmente para os servidores públicos, é confeccionar uma ata, um texto técnico sobre aquela reunião, relatando todos os fatos que ocorreram naquela reunião. A ata é um documento jurídico e tem validade frente aos tribunais. Então é importantíssimo, quando você assinar uma ata, conferir se tudo que foi dito está escrito nesse documento, ok? Vamos ao próximo. O contrato. O contrato tem um vínculo jurídico.
Pode ser um contrato de locação de imóveis, pode ser um contrato de locação de veículos, pode ser um contrato de uso de material, pode ser um contrato de trabalho. Qualquer contrato tem vínculo jurídico. E é importantíssimo lembrar disso. O contrato é entre duas pessoas. Você assina um contrato com uma empresa, você assina contrato com uma imobiliária, alugando um imóvel de uma pessoa. Então o contrato é entre duas pessoas. Ele é uma redação técnica. Lembre-se disso. Olha só. Quando a gente fala no contrato, você tem que lembrar que você tem uma responsabilidade sobre aquilo que foi assinado. Então, se você vai alugar uma casa por 12 meses, se você romper o contrato, existem cláusulas que dizem respeito à sua responsabilidade no rompimento do contrato. Assim como aquele que está alocando para você. Ele tem uma responsabilidade. A aula de hoje foi sobre textos técnicos. Então vamos ver apenas um conceito para lembrarmos. Uma das principais características de um texto técnico é a utilização da linguagem especializada ou de especialidade. Um advogado produz a partir da linguagem jurídica. Um médico produz a partir da linguagem da medicina. Então essas especialidades são vistas dentro do documento, ok? Isto é, a linguagem utilizada numa área que engloba tanto a terminologia como as formas. O que é terminologia? São expressões que dizem respeito a determinada profissão. Vou dar um exemplo bem simples. Atestado médico. É uma redação técnica. Professor, um texto tão fácil. Sim. No atestado médico não aparece o CID, que é o nome da doença? Sim, aparece. Você consegue identificar qual é o nome da doença? Não, porque você não conhece a terminologia, o que cada CID significa. A redação técnica é um dos elementos da língua portuguesa, de importantíssimo conhecimento, porque num futuro próximo você pode trabalhar numa área que exija um parecer ou uma ata. Então você precisa conhecer e até mesmo produzir textos técnicos. Eu agradeço e espero você na próxima aula. Obrigado!